Doutor Eduardo, para ele falar com vocês, com a gente. Eu confesso que é a primeira vez que eu estou fazendo uma live desse tipo. Também nunca fiz live assim em conjunto. Então, estou aprendendo, viu, galera? Olá, Marina, boa noite. E aí, doutor, boa noite. Boa noite. Primeiro, te dar os parabéns por essa iniciativa. São muitas pessoas aí que te seguem e que não tem uma forma melhor de prevenir, como você falou agora há pouco, do que a informação. E essa informação, nós estamos vivendo um momento muito perigoso de muitas informações erradas, muitos WhatsApps sem fontes, e eu acho que essa live vai ser muito importante aí para a gente ter informações precisas, a gente saber procurar e aonde confiar para a gente evitar o pânico aí, para todo mundo conseguir passar por essa fase difícil que todos estão passando. Não, e eu acho que está todo mundo num momento que não sabe também o que é melhor fazer, né? Porque dá uma ansiedade muito grande, porque eu acho que, como a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, dá uma agonia, dá uma ansiedade. Então, a gente tentar clarear a mente, entender realmente o que está acontecendo, a dimensão, dar prioridade para entender as coisas certas, para ter informação certa, eu acho que nesse momento é fundamental. Eu peguei algumas perguntas aqui, eu separei algumas perguntas aqui da galera que deixou no meu Instagram, que queria perguntar para você, mas se você quiser falar um pouquinho antes, introduzir o assunto, fica à vontade. Tá, eu acho que é muito importante a gente entender um pouquinho. O Brasil hoje tem uma vantagem em relação aos outros países, que hoje a gente já tem informações, então informações de cientistas, né? Então, por exemplo, como aconteceu na China, como evolui a doença, como é que a gente consegue fazer o diagnóstico. Então, dessa forma, o Brasil hoje já é privilegiado. Inclusive, aprendemos com os erros. Hoje a gente está vendo uma dificuldade muito grande na Itália e eu acho que isso a gente tem que não criticar, mas sim usar como ao nosso favor, para desta forma a gente aprender com os erros deles para a gente evitar que isso aconteça aqui. E o que eu vejo que a China também, como eles se comportaram, como o uso da tecnologia ajudou também na forma de segurar esse pico, ainda mais num país mais populoso que tem. Então, acho que é muito importante a gente aprender com essas pessoas que estão mais adiantadas, como a China e como a Europa, aprender com os erros. Por exemplo, a Itália está vivendo hoje uma calamidade muito grande. Aí, por que acontece isso? Por que na Itália está acontecendo isso, né? Apesar de ter começado na China, a Itália está sendo mais afetada ainda. Me corrija se eu estiver errada. Sim, está sendo mais afetada. Existem problemas geográficos, né? Por exemplo, a Itália é um dos países que mais recebe os voos da China, então talvez, por que lá foi pior, né? Será que o governo de lá demorou um pouco mais para tomar as iniciativas? Então, acho que isso tudo a gente serve de aprendizado, que faz com que hoje o Ministério de Saúde, hoje aqui, e toda a presidência faz um trabalho preventivo com esses erros que aconteceram lá. A Itália, o lugar da Itália, e como tem esses voos da China é muito comum ali, e também na Itália é descentralizado os governos, demora um pouco mais para ter as medidas corretas. Então a gente viu que a Itália demorou um pouco mais para ser mais enérgica nas medidas de prevenção. E o Brasil está fazendo num caminho interessante. Eu acho que eu vejo aqui que a gente tem muito contato, é o governo do estado de São Paulo, o município de São Paulo, o presidente da República também está o tempo todo, a equipe está trabalhando para tentar fazer da melhor forma aqui no Brasil. Então, o que é diariamente, a gente tem que enfrentar, tem desafios diários, que é muito, de um dia para o outro muda muito, né? Hoje, mas agora também eu acho que é uma corrida contra o tempo, né? Porque eu acho que talvez a gente até já tenha demorado um pouco assim a realmente ter consciência da gravidade do problema. E eu acho que agora, claro, antes tarde do que nunca, né? Mas agora que eu acho que todo mundo está tendo consciência e divulgando realmente o quão importante e o quão perigoso é o que está acontecendo.
e dando a real importância para isso, né, doutor? Porque o que eu sinto é que as pessoas estão começando a entender, praticamente meio que hoje, a grande maioria, que isso realmente é algo sério. Porque, por exemplo, eu deixei o espaço de perguntas para as pessoas deixarem as dúvidas para a gente conversar hoje, e muita gente me perguntou, por incrível que pareça, mas isso realmente, eu até anotei aqui, mas muita gente falou assim, mas o coronavírus realmente mata? Então, assim, eu acho que nem todo mundo tem acesso a isso, às informações certas, ou também consegue ter uma visão do todo do mundo, uma visão do que está acontecendo na Itália, que está sendo uma situação realmente muito séria, né? Que as pessoas estão realmente de quarentena a mais. Realmente, eu acho que 40, vai fazer 40 dias, não sei exatamente há quanto tempo estão em casa. Mas realmente ninguém sai de casa só para coisas realmente muito importantes. E lá, se as pessoas saírem de casa sem ser para algo que realmente importa, são inclusive multadas. Então, não é algo simplesmente... não é brincadeira, né? Não é uma invenção, não é não é um meme, é realmente algo que depende de todo mundo, né? Que todo mundo tenha consciência da sua responsabilidade e faça a sua parte, né? É difícil, porque infelizmente tem muitas pessoas que estão encarando isso como uma gripe qualquer. Talvez eu até acho que do jeito que foi colocado para todas as pessoas, entendo dessa forma. Em que sentido? Não, o coronavírus é mais fraco que o HN1, é mais fraco do que às vezes alguns influenza, mata menos. Sim. Se a gente pensar em pessoas que pegam e contraem que vai à morte, ela realmente é menor. Só que o que o pessoal não entende é que as pessoas, essa doença, ela passa muito fácil uma para a outra. Inclusive, isso é um artigo hoje falando que fica até em aerossol, ou seja, fica até ainda por 3 horas, elas não caem em situações de... não caem em cima da mesa, fica assim ao ar, ainda contaminando e com chance de contaminação. Então, é tão virulento que as pessoas que estão atendendo os médicos, os enfermeiros que estão com manejo com o paciente, estão se contaminando facilmente. Então, a resposta é fácil. Assim, olha, é mais fraco que o HN1, é mais fraco. Só que o HN1 passava para 10 pessoas. Esse passa para 1 bilhão de pessoas. E esse 1 bilhão de pessoas, menos de que o HN1 vai precisar de hospital. Só que, como tantas pessoas contaminadas, muito mais gente vai precisar de hospital. Então, tá aí, eu acho que teve um erro de interpretação da população, encarando como uma coisa comum. Sim, não é tão grave em relação a comparado aos outros, só que como passa para todo mundo, muita gente vai precisar de UTI. E aí está o problema. Muita Eu acho gente, que as coisas ao têm mesmo que tempo... também ser informadas de uma forma cada vez mais clara, né? Sem também diminuir o tamanho do problema, sem pânico, mas sem diminuir o tamanho do problema. E é isso que as fontes seguras que hoje que a gente os boletins que o hospital solta, que o governo do estado está soltando, é exatamente para mostrar para a população não ter pânico, né? Olha, não pode ter pânico, mas temos que fazer medidas enérgicas. Então, assim, já não participar de aglomerações. Então, teve um decreto, olha, a partir de agora não pode mais. Só que a gente já tinha que ter essa noção. Então, a própria população já tem que ter essa noção. Então, a gente tem que encarar como uma coisa muito séria. E muito séria que a gente tem que fazer a nossa parte. Porque o vírus, ele não passa para ninguém. Quem passa o vírus, quem leva o vírus para as outras pessoas somos nós. Então, o vírus não sai aí pegando pessoas. Nós saímos com o vírus passando por outras pessoas. Então, essas medidas agora de prevenção de aglomeração, de evitar... por exemplo, o governo do estado hoje, a preocupação nossa aqui do município e do estado
para as pessoas até evitarem o hospital para fazer um exame se o sintoma for leve. Porque, às vezes, a maioria dessas pessoas não tem o coronavírus. E, às vezes, só de ir ao hospital, você está se expondo e tem uma chance maior de se contaminar. Então, está tendo hoje políticas nessa situação. É importante a gente não criar pânico, porque, assim, como é que a gente mantém a imunidade boa? Que é um assunto muito legal da gente falar aqui. Exatamente. Como é que a gente mantém a imunidade? Me perguntaram muito o que você sugere de alimentação, se vitamina, se complemento, né? Complementar a alimentação com vitamina é algo super necessário nesse momento. Que tipo de alimento você acha que é uma boa dica para... Fantástico. Essa pergunta é muito importante, Marina, porque existe uma confusão. Existem pessoas comendo alho, tomando chá quente, comprando todas as vitaminas do mundo. Gente, não existe milagre. Existe uma qualidade de vida, um bem-estar. A pessoa já tem um hábito saudável e tem uma alimentação equilibrada. Então, não existe soro da imunidade. Então, tem até colegas e alguns médicos vendendo soros da imunidade, pega na veia, coloca um soro que vai te proteger do coronavírus, ou às vezes fazendo tratamentos experimentais que vai te ajudar a gente. Não existe Papai Noel. A gente tem que fazer o simples, ter um sono adequado. Para que tem criança na live, doutor. Temos que fazer... Existe sim, gente. Verdade. Temos que ter um sono adequado. Tá? Temos que se alimentar adequadamente, não só agora, mas a vida toda. Então, assim, temos que fazer atividade física. Hoje, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte foi super legal. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar e que também foi muito questionado. Até que ponto o exercício é um aliado nesse momento e não pode abusar, né? Porque a imunidade também tem a ver com isso. O exercício físico ajuda, mas também pode baixar a imunidade. Estou errada? Tudo. Perfeito. Tudo tem a quantidade adequada. Nem água demais faz bem. Entendeu? Então a gente tem exercício físico leve a moderado. Ele é benéfico, ele melhora a imunidade. É o que a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde brasileira e a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte preconiza e recomenda.